Fala, samurai, beleza? Então, nessa aula a gente vai dar início ao nosso estudo da linguagem Dart. Como o Flutter é um framework que faz uso da linguagem Dart, a gente vai acabar dando uma geralzona na linguagem, vai ver vários conceitos interessantes. E você vai ver que Dart é uma linguagem bem tranquila. Isso não vai de maneira nenhuma ser um empecilho no curso. Se você já tem algum tipo de experiência com Java, com C Sharp, até com JavaScript, você não vai ter nenhuma dificuldade com Dart não, beleza? Então nessa aula a gente vai passar por alguns conceitos e eu vou falar alguns pontos que eu acho interessante. Eu tenho certeza que durante o curso você já vai se familiarizar com Dart. Ele não é, ele não é um empecilho no aprendizado do Flutter de jeito nenhum. Então, o Dart. O que é o Dart? O Dart foi uma linguagem criada pelo Google. A equipe do Google tinha a intenção de substituir o JavaScript. Então, o Dart ele nasceu com esse intuito. Era uma tentativa de substituir o JavaScript. Como a gente já sabe, não deu nada certo essa tentativa. Então, o Dart ele acabou sendo usado só em alguns projetos lá dentro do Google mesmo, e nunca foi uma linguagem que despontou no mercado, longe disso. Ela passou por debaixo do radar aí de muita gente. Até que o Google começou esse projeto do Flutter. Então, quando o Google foi iniciar esse projeto, ele olhou para as linguagens do mercado e ele acabou tomando essa decisão de utilizar o próprio Dart. Foi algo que eu achei bastante inteligente, na verdade, porque acaba que o Google ele tem controle do Flutter e ele tem total controle do Dart também. Então a linguagem Dart ela acaba conseguindo evoluir muito por causa do Flutter. Então as demandas que o Flutter tem, o time do Google resolve de maneira precisa e rapidamente no Dart. Então isso é muito legal. Eu acho que foi uma decisão muito acertada. E a gente só vê o crescimento do uso do Dart hoje em dia. Claro que muito devido ao Flutter. Mas você tem também Dart usado no lado do servidor, tem alguns frameworks interessantes, tem um framework chamado Archedut. Então ele é usado em outros cantos. Claro que o carro-chefe e eu acredito que sempre vai ser o Flutter. Mas existem outras possibilidades por aí. Então, como eu vinha falando no começo, o Dart ele é uma linguagem muito parecida com Java, com C Sharp, é uma linguagem orientada a objeto, é uma linguagem fortemente tipada e é uma linguagem que visa simplificar a vida do programador. Então, nessa primeira aula de Dart, a gente vai dividir em algumas aulas, eu achei interessante fazer o famoso Hello World. A gente já fez o Hello World na primeira aula com Flutter. Eu acho que é interessante também a gente fazer esse Hello World no Dart. Então, de novo aqui abrindo o nosso amigo Dartpad, agora abrindo o Dartpad para Dart, /Dart. Então aqui eu vou escrever códigos em Dart. Então eu vou apagar tudo aqui, certo? E é importante a gente perceber que o Dart ele possui uma característica que é inerente de várias linguagens. Você tem que escrever uma função main, certo? O que é essa função main? Essa função é a primeira função que vai ser executada quando você inicia o seu programa. Então, você iniciar o seu programa Dart, a função que vai ser executada é essa função main, beleza? Então, todo o código que eu vou colocar aqui vai ser executado assim que eu apertar o runzinho aqui, apertar o botãozinho aqui, certo? Então, como a gente quer mostrar um Hello World, o Dart ele tem um comando justamente para printar coisas, que é o comando print, certo? Se você vem do JavaScript é o console.log, se você vem do Java é o system.out, no Dart é simplesmente o print. E se eu quero imprimir Hello World, eu faço simplesmente assim. E quando eu der um run, vai aparecer, porque demora um pouquinho, pronto. Tá aqui o nosso Hello World. Ok? Se eu quiser imprimir mais alguns, Hello World, Hello World, Hello World, Hello World, e eu der o run aqui, ele vai imprimir aqui do lado. Perfeito. Então é isso, pessoal. Nessa aula, queria dar só um gostinho
E a gente vai acabar dividindo todo o conhecimento necessário do Dart em algumas aulas, para não ficar algo também muito maçante. Cada aula vai ser encarregada de uma parte da linguagem. Então, a gente vai falar sobre estrutura de decisão, sobre variáveis, estruturas de repetição. E depois a gente vai falar algumas particularidades da linguagem Dart, que pode você não estar familiarizado na sua linguagem nativa. Beleza? Então espero que tenha gostado. Continue no curso. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso. A gente se vê na próxima aula. Até mais.